apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, começa agora o programa Janela do Céu. Que o Senhor abençoe ricamente a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Nós devemos sempre entregar o nosso coração ao Cristo Jesus, aquele que nos salvou, que nos comprou, e hoje todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas e são batizados recebem a salvação, que é algo que nós nunca poderíamos alcançar, por nós mesmos. Por mais que nós fôssemos bondosos, que tivéssemos dinheiro, que fizéssemos boas obras, isso nada nos salva, O único que pode nos salvar é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele nos dá, o perdão, a filiação, a vida eterna, nos dá todos esses presentes para que nós possamos estar de novo ligados ao Pai, ao nosso Deus maravilhoso. E eu gostaria de convidar a todos a abrirem as suas Bíblias em João, no capítulo 8, no versículo 32 e no versículo 36. São dois versículos muito interessantes, onde o Senhor ele mostra a cada um de nós algo que fecha com o testemunho que nós vamos ouvir nesta noite, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdade de Cristo Jesus nos liberta, Nos liberta do quê? Dos enganos, nos liberta de nós mesmos. E hoje, então, nós estamos com a presença aqui da nossa irmã Vitória Ferreira, da cidade de Viamão, mas que hoje ela está morando momentaneamente, na cidade de Criciúma, Santa Catarina, e que vai compartilhar um pouquinho da sua experiência, algo muito forte, que o Senhor resgatou, E nós queremos saber como foi esse resgate de Jesus na sua vida. Boa noite aos irmãos, Quero agradecer, a Deus, em primeiro lugar, por ter essa oportunidade de estar aqui com a irmã. E sei que o Senhor tem feito essa obra na minha vida maravilhosa, Quero testemunhar, para ver que quando Deus tem um plano na nossa vida e quando Deus nos escolhe, não importa a situação e aonde nós estiver, Ele sempre vai ouvir, Ele sempre ouve, aqueles que oram e clamam por Ele, Então, quero agradecer ao Senhor e abençoar todos os irmãos, e pedir, que a gente sempre esteja na oração e clamor para a gente entender o plano de Deus, Quando o Senhor nos resgatou, das trevas, na verdade, o meu pai sempre ele nos ensinou, nós éramos tudo lá da feitiçaria, lá, como diz, da Umbanda, E meu pai sempre ensinou, para nós que uma família, ela tinha que ter uma religião. Toda família tinha que ter uma religião. Então ele tinha que escolher, ele sempre trabalhou para fora, no Daira, no Daira. Então meu pai disse que ia apresentar para ele uma vez a Bíblia e também a Umbanda, que as benzeduras, essas coisas. E ele achou que era mais fácil para ele, que não sabia ler, para ir pro lado da Umbanda, E a gente vê que Deus faz a obra, que Deus teve que trazer muita tribulação na minha vida, depois de casada, muita tribulação, muita doença, muito sofrimento, para mim entender o plano e propósito dele na minha vida, do chamamento que Deus tinha, o meu chamado para o Senhor, para ser liberta eu, a minha casa, e inclusive meus pais, E eu vejo a forma que Deus nos trouxe, que eu sempre busquei Deus, na verdade, desde criança eu buscava, porque eu me achava sempre muito triste, mas eu não aceitava aquela religião do meu pai. Eu não queria aquilo para mim. Eu sempre disse, eu não quero para mim. Porém, eu tinha que quando eu me casei,
tranquilo, né, a minha vida. Aí de repente, né, deparei-me assim com muita dificuldade, né, muita doença, né, meu marido, né, tinha muita dificuldade, ele era preso na bebida, então assim era muito triste, né, essa vida assim quando a pessoa tem essa prisão. Mas eu sempre lutei muito para a família, eu sempre fui assim família, lutei muito para a família. E aí depois nasceu minha filha, era muito doente, né? A mais velha, a Aline, era muito doente, muito doente. E aí então isso me fez seguir em tudo que é lugar, não tinha saída, então eu resolvi, entrei, né? Nós entramos para Umbanda, né? Junto com meu pai já era pai de santo ali, já estava ali, então eu fui junto com ele, né? Por quê? Como a minha filha era muito doente, então eles diziam assim, ela vai morrer. Ela em 7 anos ela morre, em 14 anos ela morre, em 21 anos ela morre, para aí, né? E ali a gente afundou muito nas trevas a nossa vida, né? Tanto a minha vida, tanto o meu lar, né? O meu marido se afundando mais nas bebidas, né? Muita tristeza, muita doença, muitas enfermidades. E eu buscava sempre Deus, né? Então não tinha religião que eu não ia, não tinha um lugar que eu não ia, não tinha um lugar que eu não ia para buscar a salvação, tanto para ela como para ele. Porque ele era um marido trabalhador, né, excelente. O que estragava era aquela bebida, né? Que na verdade, sexta-feira, depois só segunda-feira, né? Então, quer dizer, não era a vida com a família que meu pai tinha instruído nós, uma família, né? Então aquilo me fez, Isso gera muitas feridas, né, para a família. Sofrimento. Né? Isso. Muito sofrimento, gera muito sofrimento, porque não é isso que tu vê que é a família, né? E aí depois já veio outro meu filho, né, o Marcos, né? E o que aconteceu nesse sofrimento, nessas lutas, e nós se afundando mais, né, nessas feitiçarias, assim, nessa época, aí eles cresceram, ficaram assim, já na adolescência, o Elton aí, já veio o Elton, e o meu marido ficou com muita vergonha, né? E ele ficou com vergonha que ele começou a ver das bebidas, tudo. E aí ele vou parar de beber. Só que quando ele parou de beber, aquilo veio contra ele e ficou depressivo, né? Então assim, vai te ver que os demônios, né? É uma coisa vai chamando a outra. Aí eles, não vou mais beber, não vou fazer minha família ser envergonhada, não quero mais que a minha mulher seja envergonhada, não quero mais que meus filhos me vejam eu assim desse jeito, vou parar de beber. Tomou uma decisão e parou. Só porém aquilo, hoje a gente entende, né? Que aquilo veio contra ele, ele ficou depressivo. E muita depressão, muita doença, assim, dele assim, ficou assim, tomava 12 comprimidos assim, por dia, ele não reagia, assim, era muito triste, né? Muito triste, parou, estacionou, muito triste. E isso, a minha filha também continuava muito doente, né? Então tava sempre, você dá um banho, essas coisas, tem assim, a troca de vida, troca isso, era aí. E aí eu ficava presa naquilo ali do medo de perder ela, né? E cada vez me afundava mais. E aí chegou o ponto assim, e os anos foram passando, né? E chegou o ponto assim de não dar mais, né? Disse assim, bom, então os filhos já estão grandes, né? O Elton já estava grandinho também. Olha, então vamos seguir, cada um segue seu destino. E foi aí quando Deus... Aí nós íamos para lá através da sobrinha dele, né? Do Deninho, a sobrinha dele que conheceu o Senhor. E aí teve um grupo familiar na casa dela, insistiu para mim ir. Aí eu fui, né? Tanto que ela insistiu, eu disse, eu vou. Eu já tinha ido por tudo que é lugar, né? Foi uma da família do seu marido que se converteram e tinha um grupo familiar na sua casa, na casa deles, e aí então vocês foram convidados. Exatamente, né? Aí como ela também já sabia os problemas da família, depressão, ela também tinha problema assim, então ela entendeu a verdade e foi trazendo toda a família. E a família veio vindo mesmo, a família Deninho veio em massa, quase todo mundo, né? Em Viamão, né? E aí ela insistia para mim ir, né? E eu, né, firme ali, já fui para tudo que é lugar, né? Porém, eu tinha algo dentro de mim, porque eu enxergava os demônios, né? Como eu ia nesse lugar, tudo eu enxergava os demônios, nada, tudo, né? Enxergava os demônios. E aí, como as enfermidades, cada lugar que eu ia, eu vinha, quando eu chegava, aquilo eu chegava, vinha tudo junto comigo, né? Então, quer dizer, eu ia para buscar uma solução e eu trazia mais problema para mim. E eu via isso. E aquilo ria muito a minha cara, dizia assim, tu nunca vai sair daí. Eu vou destruir toda a tua família. Eu vou destruir tudo, todos vocês vão ser destruídos, tu vai ser a última, mas vai destruir tudo. E eu vi aquilo se destruindo.
Tá, aí eu já ia em tudo que é lugar e não desaparecia aquele espírito. Aquilo sempre falava comigo, sempre eu via. Aí quando eu fui nesse grupo familiar, né, resisti assim, porque eu vejo assim, irmãos, como é importante um grupo familiar. É importante a gente ir. E a pessoa, ela insistiu muito e eu fui. Né? Quando cheguei lá, assim, tá, né, veio os louvores, veio as orações, né, fui sentindo a paz, assim. Mas conforme eles foram falando, depois do louvor, assim, eles foram falando, aquilo foi assim, eu fui vendo algo diferente no rosto daquelas pessoas, né? Mas tem algo diferente aí no rosto deles. Aí então eu mesmo dentro de mim, fazia negócio com Deus mesmo, né? Eu faço tanto negócio, que Deus, se melhorar essa semana na minha casa, tudo certinho, eu volto semana que vem. Senão, mas é mais um engano. Fez na tua cabeça, assim, um propósito. Dentro de mim, né? Porque assim como os demônios falavam dentro de mim, aquilo falava, eu também falava, sei lá, né? Então, eu também reagia dessa forma, né? Aí já tá sofrendo já, casamento destruído. Aí a gente tava com 25 anos de casada, né? Não tinha mais chance, né? Então, se realmente tem Deus nesse lugar, eu disse assim, se realmente isso aqui é Deus, é verdadeiro, eu vou voltar. Vai dar tudo certo. Agora, se não, eu vou sair daqui, vou ver tudo demônio rindo da minha cara de novo. Tá? Vou ver tudo de novo e aí mais uma coisa errada. Aí tá, mas aí todo mundo no final, mas eu via diferença. Aí olhar pro rosto de cada um assim, eu via algo diferente no rosto das pessoas, né? Aí tá, terminou o horário, todo mundo horário, foi cada um para suas casas. Aí toda semana assim, uma semana maravilhosa, não tem ideia. Uma semana assim, maravilhosa para mim, assim, tranquilo. E eu porque só esperando o dia do grupo já era uma das primeiras que estava lá, né? E a família inteira estava ali, né? A família quase inteira do meu marido, os irmãos, assim, os sobrinhos dele, assim, que veio através da sobrinha, né? Cheia, era uma sala cheia, assim, então não tem ideia de gente, né? E nesse dia o pastor foi. Nesse dia o pastor que era de Porto Alegre, né? No caso, estava assim, começando a Viamão, então era o pastor de Porto Alegre, foi. Aí era tanta gente, eu peguei assim, me senti lá atrás, deixei tudo na frente, todo mundo fazia pergunta para ele, né? Todo mundo que fazia as perguntas, ele respondia, fazia a pergunta, ele respondia. Só que eu queria fazer a pergunta, mas não tinha coragem. Aí sempre alguém perguntava, só eu tivesse como Deus faz as coisas, né? Tão certinho assim, para tirar aquele engano dentro de mim, que alguém fazia aquela pergunta que eu queria saber e ele respondia. Tá? Quando terminou a oração, aí fizeram na hora da oração, que a gente fez uma roda, da mão, era enorme a roda, porque era muita gente, sabe? Só que assim, além do Elton ia fazer 10 anos, tinha uma turma muito grande daquela mesma idade, sobrinho dele, muita criançada, muito guria, assim. Mas quando ele fizeram a oração, ele pegou, depois da oração, ela orou, né? E o pastor também orou, aí ele pegou isso assim, ele parou, ele disse assim, Simone, disse pra ela, sobrinho da Nina, foi através dela que eu vim. Ele disse assim, Simone, de quem é aquele guri ali? Né? De quem ele é filho? Aí ela disse assim, ele é filho do meu tio ali, da minha tia. Ele, tá, ficou quieto. Aí ele disse, vem que vem orar pra ti. Aí chamou ela, ele foi. Aí eu só vi aquilo no meio, enxerguei direitinho, aquele espírito no meio, assim, rindo. Quando ele chamou ela pra orar, que ele fez, sumiu. Que tem aí, né? Que isso? Tá. Aí ele saiu, eu cheguei perto dele e comecei a perguntar, né, pro pastor, né? Ele disse, por que tu perguntou de quem ele era filho? Ele disse, nada, só perguntei. Ele disse, um monte de gurizada aqui, tudo igual, porque ele, né? Tá, e o que tu viu quando tu orou pra ele? Né? Aí o que tu viu? Ele disse, nada, irmã. Não, irmão, alguma coisa tu viu. Não, para aí. Então, me explica. Aí ele começou me explica isso aí, o que é o batismo, o que é isso aí. Aí ele começou a me explicar, né? O que era o batismo, tudo, né? Então tá bem, irmão. Então eu já entendi que é assim mesmo, porque o que eu já vi aqui já tá tudo certo, né? Então eu preciso do batismo. Então eu e os meus filhos vão se batizar. Ele disse, não. Teu marido, tu e teus filhos vão se batizar. Guria, quando ele disse assim, eu tô me separando. E disse, não, irmão, teu marido, tu e teus filhos, né? Aí eu olhei pro lado, olhei pro Deninho, Deninho, cá. Aí, né? Aí eu disse assim, vamos se batizar. Aí ele começou a conversar, aí já levou levei ele até a nossa casa, porque era Viamão, e aí ele pregou para nós. Aí naquele dia a gente decidiu, convidou, vamos se batizar. E no outro dia a gente já se batizou. Né? Que bênção, né? Como a gente precisa estar sempre aberto e sempre
disposto, né, ouvindo o Senhor para alcançar aquelas pessoas que não precisam muito tempo, né? A pessoa aceitou Jesus, entendeu o batismo, recebeu na mesma hora, se há possibilidade, no outro dia já descer as águas, que é a partir desse momento, né, dessa obediência ao Senhor que nós recebemos, né, a salvação e podemos receber toda a restauração, né, do Senhor na nossa vida. Amém. E aí foi assim uma obra assim tremenda, porque aí depois do batismo, né, eu me batizei sem entender nada, mas depois do batismo Deus trabalhou muito forte, assim, foi muito forte dentro de mim, né? E aí eu fui entendendo que o diabo, né, o que era o diabo, o que era aquilo, né? Por exemplo, aquilo que o pai achava que era o Deus que ele pregou para nós, e não, tu não tem ideia, assim, a santaiada que eu tinha na minha casa, tu não tem ideia. Quando o irmão falou, pode levar, ele começou assim, levava carros cheinho, guria, tu não tem ideia, cheio, o dinheirão que a gente gastava, eu falei, tu não tem ideia. Por isso que eu disse assim, pô, gente, tu dizima tanto pro diabo, agora o que é dizimar pro Senhor? Vá, tu não tem ideia que nós gastava ali. E ele levou tanta coisa, os carros saíam lotados, assim, ó. E aí o processo começou assim na minha vida, assim, de olhar, entender e olhar o meu pai e minha mãe, porque eu, assim, meu pai sempre, nossos pais, o meu pai e minha mãe, assim, foram uns pais muito bons, assim, sabe? Então tem ideia, assim, foi um pai maravilhoso, uma mãe também, o que eles podiam dar para nós, o que eles aprenderam, eles precisavam para nós. Eles jamais vão dar para nós o que eles não tinham, o que não aprenderam, né? Mas aquilo, eles passaram as coisas boas, que hoje a gente vê, né? Que para eles era normal, mas hoje a gente tem em Cristo, a gente vê que é diferente. Mas, porém, Deus me deu essa oportunidade, né? De dar essa verdade para eles, né? Então, essa, assim, para mim, quando eu olho, assim, é a maior vitória de entender esse resgate na minha vida, em saber que Deus libertou tanto meu pai como minha mãe, sabe? Assim, que eles aceitaram Jesus, por mais aquela prisão, daquela feitiçaria, era triste, que, na verdade, quando eu aceitei e entendi, né, que era o próprio diabo, eu disse, meu Deus, o próprio diabo, prendendo meus pais, eu não tive dúvida, assim, de chamar eles, conversar com eles, pedir para eles me abençoar a minha vida, né? Porque os pais têm que abençoar a vida dos filhos, senão apaga a lâmpada. Então, eu comecei a ler para eles, né? Entender, pedir para eles abençoar a minha vida, né? E expliquei para eles, né? Que agora, porque aí no caso, meu pai era pai de santo e eu do lado com ele, né? Então, assim, nós era lado a lado, né? Eu era do lado dele, né? E aí, então, era um processo que ia ser mudado, já estava mudando, assim. Então, Deus me deu essa oportunidade de chamar os dois e conversar horas e horas. E quando eu conversei, assim, meu pai entendeu e disse para mim assim, não, minha filha, com certeza, se Deus te botou para esse outro lado, é porque é para te nos ajudar. Né? Eu me lembro quando ele disse assim para mim, sabe? E aquilo para mim já foi, assim, uma batalha, assim, de orar muito. E foi muito, irmã. Porque aí até Deus fazer aquela obra no meu pai, de tirar aquela santaiada também, não foi fácil. Porque, na verdade, na família do meu pai, eram tudo assim feiticeiros, da minha mãe também. Então, a mãe de santo era prima, era sobrinha da minha mãe. Então, estava tudo ali. Quando eles descobriram que eu vim, então, que estrago foi no mundo espiritual. Porque quando ela descobriu, a primeira coisa, ela foi e avisou o pai e a mãe. A Vitória vai dizer que isso aqui tudo é demônio. A Vitória vai dizer que isso aqui é demônio. E Deus trabalhou assim no meu coração. Nunca diga. Deus trabalhou muito, eu e Deus, assim, trabalhar de Deus na minha vida nunca foi assim, irmã, de depender de irmãos, sabe, sempre foi muito eu e Deus, a palavra, Deus me dava a palavra, aqui tu medita, eu falo contigo, né? Aqui eu falo contigo, e foi na palavra que Deus me deu, assim, nunca diga, não respeita, né? A obra é por amor, né? Eles vão ver a diferença, nunca diga, tira isso aqui, deixa ali, ora. Ter respeito, né? Olha só que maravilhoso, através do grupo familiar, né? Quantas famílias todas foram alcançadas, né? Por aquela porta ali de levar a palavra do Senhor, porque muitas vezes é difícil tu conseguir levar as pessoas até a igreja, né? Talvez se você fosse convidada, vamos para a igreja, talvez não iria assim no primeiro momento, mas quando é na casa do familiar, da pessoa, ali tem um ponto da palavra, é uma extensão da igreja, né, numa casa, para ali
trazer as pessoas a Cristo, né? Então, nós precisamos investir no grupo familiar, né? Nós precisamos nos preocupar com isso, buscar nos consagrar, porque Deus pode fazer grandes coisas, né? Nós precisamos estar sempre regando a palavra nos grupos familiares, tudo aquilo que o Senhor faz. E com certeza, a própria palavra, eu acredito, como a irmã Vitória falou, não foi ninguém que me induziu, não foi ninguém que me persuadiu, eu ouvi a palavra, né? Eu recebi aquilo e testificou dentro do teu coração, com certeza, né? E como diz esse versículo de João 8:32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ter paciência, porque assim como as pessoas, nós também estávamos no engano, por ignorância, por não conhecer a verdade. Mas no momento que a verdade entrou, né, dentro de ti, entra nos nossos ouvidos, nós descobrimos que Jesus é o nosso Senhor, só Jesus é o nosso Salvador, né? Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e nós precisamos chegar a Ele para chegar ao Pai, né? Então, isso tudo vai caindo sem ninguém precisar fazer nada, né? A própria palavra em si só, ela é pura e poderosa para nos libertar. Mas nós vamos fazer um intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.